Boa tarde, pessoal. Estamos dando continuidade aí às nossas aulas, né? Semana passada nós fizemos aquela parte de cálculo de áreas e passei para vocês dar uma estudada e fazer os exercícios dessa área, né? E nesta semana nós vamos finalizar o capítulo 6, que é o capítulo da introdução à integração. E a última parte que nós vamos ver vai ser a parte de extensões do conceito de integral. O que vem a ver essa extensão? Nós vamos trabalhar nesse ponto aqui três conceitos muito interessantes. Nada novo do que nós já tínhamos visto, nós vamos apenas trabalhar questões interessantes, né? Primeira parte dela são as integrais de funções contínuas por partes. O que quer dizer isso? Se nós temos uma função que ela é definida em intervalo AB, mas, no entanto, ela não é contínua em todo o intervalo AB, mas, no entanto, ela é contínua em subintervalos do intervalo AB, então nós podemos encontrar a integral fazendo como se diz, fazendo com que a função ela seja contínua em cada subintervalo desse, não subdividir de forma que ela seja contínua. Então, qual que é a ideia desse conceito? É pegar uma função em B, que ela não seja contínua em todo intervalo, só cabe neste caso, mas em subintervalos determinados elas são contínuas. Então nós vamos pegar a função, vamos pegar o intervalo de A até B e vamos subdividir ele em N intervalos, de forma que cada intervalo é contínua. Aí nós temos o exemplo aí, ó, bem exato, o intervalo AB é igual à união desse subintervalo. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés, como não tem como nós calcular a integral da função do intervalo A até o intervalo B, nós vamos fazer uma soma das integrais de cada subintervalo desse, porque nós vimos que para a função ser integrável, ela tem. Então, integral de A até B vai ser igual a integral de A a x1, depois mais a integral de x1 a x2, mais a integral de x até o b, e assim nós vamos encontrar a integral por partes. Então, nesse caso aqui, ó, fica atento aí, temos um gráfico aí, ela não é integrável em todo o intervalo de A até B, porém ela não é contínua, porém ela é contínua por partes. Então é isso que nós queremos com esta relação. Não tem nada novo, geralmente esse conceito se aplica bastante nas funções com mais de uma lei de formação, então fique atento na hora de resolver. No livro tem vários exemplos, né? E eu vou estar sempre à disposição para fazer, tá certo? A próxima parte nós vamos trabalhar com as integrais impróprias. As integrais impróprias nós vamos ter dois casos. O primeiro caso é quando o integrando é infinito. Tem bastante aplicação, é necessário calcular a área de regiões infinitas, tá certo? Em diversas aplicações é necessário considerar a área de uma região que se estende indefinidamente para a direita ou para a esquerda, ou para ambos os lados, que nem o gráfico. Aí nós teríamos três gráficos a fazer, eu fiz só esse gráficozinho, que ele vai expressar mais ou menos toda a quantidade. Está vendo que ela expande-se à direita e à esquerda. Então, nós vamos ter três casos a considerar. O primeiro caso é quando a integral ela tem um ponto fixo à esquerda e ela cresce indefinidamente. Nesse caso, nós vamos ter integral de A até o mais infinito de fx dx. Como que nós vamos fazer isso? Como os limites de integração eles são valores numéricos, o que nós fazemos? Nós calculamos o limite quando B tende ao... Calculamos a integral de A até B de fx dx. Caso esse limite exista, nós dizemos que essa integral ela converge e a área vai existir. Caso esse limite não existe, nós dizemos que a integral vai divergir e a área não vai existir, ela vai crescer infinitamente, tá certo? O segundo caso é quando nós temos um ponto fixo à direita e decresce ilimitadamente, tá certo? Que é, no caso, a integral de menos infinito até b de f de x dx.
Nesse caso, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o limite de A tendendo a menos infinito da integral de AB de f de x dx, assim como no primeiro caso, nós que a função ela vai ser o que? O limite vai existir, ela vai convergir. Se ela convergir, então a integral vai convergir. Se ela convergir, a área dela vai existir. O terceiro caso é quando a mente cresce esquerda, decresce, ela vai se expandir em ambos os sentidos, a direita e a esquerda. Nesse caso aí nós vamos subdividir ela. A ideia aí no gráfico não ficou muito interessante aí, mas a ideia era sempre você subdividir ela encontrando um ponto fixo. No caso aí pode ser o próprio zero, tá certo? Então nós vamos calcular a integral do A tendendo ao menos infinito e a integral de A até zero, e depois de zero até B e B tendendo ao mais infinito. Estou olhando aqui agora, no slide não ficou muito certo a questão, mas aí vocês colocam, na primeiro caso você coloca que o B é o A, e no segundo você parte que o A é A, tá certo? Caso esses limites existam, nós dizemos que a integral converge. Caso contrário, ela diverge e a área não vai existir, tá certo? Não tem grandes problemas. Aí nós vamos utilizar o conceito de limite usado anteriormente. Caso vocês queiram, pode regra do hospital privada e pode encontrar o limite tranquilamente, tá certo? Não é muito complicado. Neste caso aqui de integração imprópria, é um caso bem simples, porque já é perceptível ao olhar na integral, porque vai ter os limites de integração lá, o mais infinito ou menos infinito, nós não temos muito problema na hora de calcular. Às vezes pode dar um probleminha na hora de calcular o limite, né? No segunda integral imprópria, essa às vezes vai confundir a pessoa. Por quê? Ela não vai estar bem, vai ser imprópria ou não. Aí nós vamos ter que calcular o domínio dessa função. Caso tenha algum valor, que nem tem no gráfico esse C, que não pertence ao domínio, é onde nós vamos usar esta integral imprópria, tá certo? Com integrando infinito. Nesse caso aqui, gente, a integral ela vai aparecer tranquilamente da maneira que nós já vimos. Por exemplo, a integral de A até C, aí você tem que quando a função aproximar de pela esquerda, a função vai crescer ilimitadamente. Nesse caso, como a função não vai ser definida, não tem um porquê você calcular o limite até aquele ponto que não pertence à função. O que, que nós vamos fazer nesse caso? Usar a mesma definição de limite. Nós vamos dizer que S tende a C pela esquerda e vamos calcular a integral de A até S, de f de x dx. Caso caso esse limite exista, nós dizemos que a integral converge e converge para aquele valor. Caso contrário, ela diverge. No segundo, que não pertence ao domínio, e vai até B. Nesse caso, como C não pertence ao domínio, e quando você aproxima a função de C pela direita, ela tende ao mais infinito, nós escrevemos que ela é igual ao limite de R até B, de f de x dx, quando R tende a C pela direita. E nos casos em que o do intervalo não pertence aos extremos, aí nesse caso nós vamos fazer que nem no caso anterior, nós vamos subdividir, nós vamos encontrar uma integral de A até S, quando o limite dela tende a C pela esquerda, e o limite de R até B, quando o limite o R tende a C pela direita, tá certo? Então, nesse caso, não tem nada muito novo. Então, o que pode complicar na hora de calcular o limite, fica atento. Resolva o ponto 15 da página 290, que vai envolver tanto os exercícios da semana passada quanto deste exercício. Vamos marcar a data para vocês enviar esses exercícios até a próxima segunda-feira. Eu quero que vocês encaminhem. Aqueles que achar que é mais fácil encaminhar pelo WhatsApp, pode encaminhar, se não, posta lá no Google.
Vocês podem usar aquele, tem um programa de scan, elas em uma única foto e vocês podem enviar para mim, tá certo? Boa semana para vocês.